escritor moçambicano Mia Couto foi o grande entrevistado do programa Nossas Caras, da Eunice Muxanga, que vai ao ar esta quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui na MBC. E a boleia desta entrevista, nós temos aqui o Mia, que iremos também ouvir dele, em primeira mão, pelo menos para os canais de televisão moçambicanos, o que significa este prémio, mais um da sua longa carreira. Mia, o que significa este prémio para si? Bom, não é mais um, vamos dizer assim, é um prémio bem distinto, porque é um prémio que envolve escritores de línguas românicas, quer dizer, envolve escritores que escrevem em francês, espanhol, italiano, português, romeno, catalão, etc., e que estão situados em vários países do mundo, incluindo em África. Portanto, há vários escritores africanos que concorreram ao longo destes 34 anos que este prémio existe. E, portanto, sinto-me muito honrado e acho que tenho uma grande felicidade. E como escritor moçambicano, africano e de língua portuguesa, o que isto significa? Quer dizer, eu sou digo isto sem falsa modéstia, mas também sem grande vaidade, mas sou o primeiro africano, sou de língua portuguesa, sou o quinto. Houve 2 brasileiros e 2 portugueses que ganharam antes o prémio. Então, acho que trazer esta visibilidade de um continente que também usa a língua portuguesa, mesmo que use outras línguas, é sempre importante dizer isto. Moçambique não é um país de língua portuguesa só, um país de várias línguas que merecem também ser consideradas e valorizadas. Então, mas isso, para mim, é uma responsabilidade e eu trago essa bandeira com muito orgulho. E olhando para mim, para a sua longa carreira na área da literatura, sente que tem sido suficientemente valorizado no seu país? Ou há uma dimensão daquilo que Mia Couto representa para a literatura, não só moçambicana, mas a nível global? Eu acho que sim, eu acho que o mais importante não sou eu, digamos assim, o mais importante é a obra, os livros. Acho que todos nós, os escritores, fazem parte de uma mesma equipe, não há aqui o avançado de centro e o outro que está à defesa, não é? Então acho que seria importante que os nossos livros circulassem mais, seria importante que houvesse apoio para que os nossos livros tivessem acesso para todos e nas escolas eles estivessem presentes também. Acho que esse é o sentimento principal que eu tenho. Portanto, ao mesmo tempo que sinto que há este reconhecimento como uma figura, como pessoa, sim, mas acho que o mais importante não é isso, é haver reconhecimento e valor dado à obra dos escritores. Eu sei que o Mia também é um grande promotor, através da Fundação Fernando Leite Couto, dos novos escritores. Como tem visto esse exercício que a Fundação tem feito e acha que pode ser mais feito do ponto de vista da Fundação, mas também do governo, para que mais escritores possam, de facto, ser os próximos Mias, podemos assim dizer? Bom, nós estamos a fazer o nosso papel, essa é uma coisa da nossa família, não é? Essa intervenção da Fundação que leva o nome do nosso pai. Isso sim, posso dizer, tenho um grande orgulho, tenho uma grande vaidade por o facto de ali terem passado dezenas de escritores jovens. Alguns deles não escreveriam, não publicariam se não fosse a existência daquela casa, não é? Temos o prémio, que é um prémio que eu acho que é talvez um dos mais importantes hoje em Moçambique, não é? Porque não é tanto por valor literário, mas publica jovens que nunca tinham publicado antes e publica sobretudo também esses jovens fora de Moçambique. Portanto, faz vencer essa fronteira que é muito difícil de ultrapassar, da fronteira de Moçambique. O jovem que é premiado vai para Portugal, é publicado em Portugal e tem uma residência para conversar com outros escritores portugueses, etc. Portanto, tem um espaço de se apresentar a si mesmo fora de Moçambique. Veio o Nobel, podemos dizer. Não sei, isso tem que perguntar ao Nobel, não a mim. Uma outra questão, nós estamos num processo político agora da campanha, mas não temos ouvido aqui os candidatos a falarem da questão da política da língua, a questão cultural. Fala-se mais de escolas. Acha que essa dimensão da língua, essa dimensão imaterial tem sido desvalorizada por parte dos nossos políticos aqui em Moçambique? Qual é a avaliação que faz disso? Eu acho que sim, mas eu tenho que ser sincero, eu se me ponho no lugar de um que não ponho, não quero ser, não tenho nenhuma ambição de ter vida política ou ter autoridade no sentido do poder, não é? Então acho que
eu também perceberia que com o pouco dinheiro que nós temos é preciso acudir às situações que são realmente. A cultura é sempre urgente, é sempre premente, mas se eu tenho que escolher entre construir um fontanário num bairro que não tem água ou construir uma biblioteca, eu vou instalar o fontanário. Eu estou a falar de coisas concretas. Eu acabei de ter uma conversa esta semana com uma presidente de um conselho municipal em que não tem recursos sequer para gerir a máquina do Estado que ela tem, não é? Para pagar aos funcionários, para instalar água em todos os sítios. Portanto, quando eu fui lá para falar de uma biblioteca, etc., eu percebi que se eu estivesse no lugar dela, eu também teria outras prioridades, não é? Mas como é que avalia, né, o país politicamente? Mia Couto é um escritor, mas também jornalista, e tem uma voz a dizer como é que olha para o nosso país neste momento. Quais são os desafios que nós como país temos que enfrentar e resolver urgentemente? Acho que a República de Moçambique nós já somos Moçambique, mas não somos República ainda, no sentido de a República é a res pública, não vem daí o termo, que isto é o respeito pela coisa pública, pela propriedade pública, por aquilo que é gerir o bem-estar dos outros. Não está instalado como uma cultura. Aí entra a cultura. A gente pensa sempre que a cultura é a arte, confunde cultura com arte, mas criou-se uma cultura em que quem está no poder tem legitimamente o direito de usar a seu favor pessoal ou familiar aquilo que são os bens públicos. Acho que esse é o que falta. Falta essa ruptura. Falta alguém que apareça e que diga e que mostre, por o seu próprio exemplo, de que está a governar, mas está a governar, não se está a governar a si mesmo, mas está a governar o país. Não é? Eu acho que neste momento, é que se fala que é a questão da corrupção, no fundo, que fala disso. Acha que neste momento teríamos políticos à altura desse desafio? A questão da corrupção é uma questão muito séria. E, acima de tudo, confundirmos quem gera bens públicos, quem tem um cargo público, como se fossem bens familiares. É o filho de fulano, a esposa de fulano. Como é que nós podemos romper esse ciclo? Tem que começar, por exemplo, a partir de cima. Repare, esse exemplo que eu lhe dou. Se eu tiver a gerir, porque fui eleito, sei lá, presidente de um conselho municipal ou de um distrito ou administrador, eu vou ter que lidar com assuntos como, por exemplo, há terrenos que estão ociosos, que pertencem a gente grande, não é? E que a lei mandaria que eu, ao fim de um certo período, dissesse, olha, tenho que devolver o terreno. Isso pode-se fazer. No dia seguinte eu já tinha perdido o cargo, não é? Portanto, há uma espécie de legitimidade que se criou, política, que substitui a lei. E eu acho que isso tem que ser corrigido, e isso é um enorme desafio, porque hoje a ideia dessa coisa do cabritismo, lembra-se que a gente falava, o cabrito come onde está amarrado, se transformou numa coisa cultural desde a escola. O que me preocupa nas escolas não é que a escola não esteja só a ensinar bem as disciplinas como a matemática, português, etc., mas que a escola não esteja a ensinar uma ética que mostra que é preciso respeitar o outro, a vida dos outros, etc. Isso me preocupa. Qual é o papel dos tribunais em Moçambique? Falou-se muito na justiça eleitoral, vimos essa situação das CADES, e criticou-se muito o papel dos tribunais. Se nós temos uma república onde não há respeito por parte da classe política dos bens públicos, poderíamos esperar, como aconteceu na Itália, no Brasil, em que os tribunais seriam, digamos assim, o repositório da ética pública. Que avaliação faz desse papel dos nossos tribunais em Moçambique? Você está-me a querer levar para uma zona de um pouco para uma top, não é? Mas porque mas como sou cidadão, não sou só escritor, sou um cidadão, eu acho que quando há esta doença, não é, de uma espécie de corrupção que minou, que se infiltrou em todo lado, não vejo porque que no setor da justiça haja uma exceção. Mas sou otimista, eu tenho esperança, porque mesmo que hajam 10 casos negativos, eu acho que haverá 1, 2, que agora são uma minoria, mas que se vão afirmar, porque assim, os jovens moçambicanos são do mundo, estão ligados às redes sociais, estão ligados ao mundo, e percebem que aquilo que é justo e que faz parte do seu direito de cidadão, não é? Vai ser exigido em Moçambique também, não é? Portanto, essa passividade que era associada aos moçambicanos, que se confundia com sermos pacíficos e sermos passivos, não é?
vai mudar. Portanto, os partidos políticos todos, eu não tenho um discurso apontando dedos contra um ou contra pessoas ou contra partidos, mas os partidos políticos, todos eles, se não introduzirem no seu programa uma mudança radical nessa atitude, no exemplo que vem de cima, estão condenados a desaparecer. Uma última questão que eu queria colocar. Estamos a caminho do 7 de setembro, dia da vitória, e ao mesmo tempo esta semana começa uma grande cimeira África-China. E tivemos ali essa peregrinação dos líderes africanos, mas estiveram na Coreia, também numa conferência Coreia, África, estiveram na Rússia, África. Estamos a falar de independência. Qual é o significado que mostra essa questão da excessiva dependência dos países africanos a esses movimentos, a esses peditórios internacionais que anualmente acontecem? Não, você está a chamar peditório. Eu acho que esses encontros, assim, a gente percebe sempre que menoriza a nossa própria posição. Isto é, se eu vou para um encontro e se tenho a soberania nacional como um princípio sagrado, eu vou negociar a favor de Moçambique, não vou negociar a favor pessoal ou da minha família ou do meu grupo ou dos meus interesses de grupo. Então acho que o problema não é com quem se negocia, o problema é como é que nós estamos lá, não é? Com que posição nós estamos lá. Se estamos para pedir dinheiro só, ou se estamos para hipotecar o futuro do país. Então não vejo que o problema seja com quem, seja a China, seja a Europa, seja os Estados Unidos, mas a nossa postura, sim. E, só para fechar mesmo, a presença da Guiné-Bissau na CPLP, como um homem da língua, da cultura, não lhe causa confusão quando ouvimos dizer que o presidente da Guiné fecha tudo, é um ditador que está lá. Qual é a sua avaliação com relação a isso? A Guiné merece ou não presidir a CPLP? Eu fico muito preocupado que a CPLP, por exemplo, tenha aceito a Guiné Equatorial, por exemplo, que é um país de ditadura, um país que nem sequer tem português como língua oficial, não é? Então, se você for escavar e perceber há outros interesses, e a CPLP não é só uma família linguística, tem uma família que tem interesses económicos, geoestratégicos, etc. E às vezes é melhor ter digamos, o primo que está mal comportado, é melhor que esteja dentro da nossa casa do que esteja fora dela. Às vezes também isso é importante como instrumento de pressão. Mas primeiro eu acho que a CPLP tem um grande trabalho para se tornar mais legítima, mais exemplar naquilo que é o seu próprio propósito de existência, porque senão passa a ser uma associação que não significa nada. Muito obrigado, Mia, por estas declarações. Não queria aqui esvaziar o essencial da entrevista aqui da nossa colega Eunice, ela que cometeu esta proeza de ser a primeira jornalista a trazer aqui o Mia para a comunicação social, nesse caso para a MBC. Qual foi a sensação? Estou até agora emocionada. É de facto um ser humano extraordinário, é um privilégio enorme. E isto denota quem é o Mia, apesar de ter ganho um prémio de referência internacional, disponibilizar-se no dia seguinte para vir falar com um canal que acaba de iniciar esta responsabilidade que ele tem em apoiar esta coisa que é a liberdade de expressão, a imprensa e fazer parte da construção de Moçambique. E a ele quero dizer muito obrigado por mais Mias. Okay, muito obrigado. Então, ficou aqui o resumo daquilo que foi a entrevista do Mia, mas também o Mia deixar ficar aqui as notas muito importantes daquilo que é o país. Portanto, apesar de ser um escritor, ele também reflete como cidadão os grandes desafios que o país enfrenta, mas também aquilo que é a África no seu todo, porque o Mia Couto não é só cidadão de Moçambique, mas acima de tudo é cidadão do mundo. Então amanhã fica marcado o encontro, quarta-feira, 19 horas, aqui na MBC, grande entrevista com Mia Couto. Boa tarde, até a próxima.